A pessoa está ali cantando. Boa tarde a todos e todas. A gente vai agora o nosso Café com Direitos Humanos de hoje. Fernando vai dar início. Isso aí, sejam bem-vindos. Boa tarde a todas e todos. E estamos começando mais uma edição do Café com Direitos Humanos. O Café com Direitos Humanos é uma realização da SMDH, com o apoio do Fundo Brasil e da Fundação WAC. A live está sendo transmitida simultaneamente pelo Facebook, na página da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Vida. E a proposta de hoje é de se conversar sobre a pandemia nas comunidades rurais, sobretudo ter informações atualizadas sobre a doença, sobre o vírus, o Covid-19, e quais os cuidados que nós devemos ter. O nosso convidado é o Dr. Antônio Rafael da Silva. Ele é professor titular da Universidade Federal do Maranhão, coordena o Centro de Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias do Departamento de Patologia da UFMA, onde exerce atividades de ensino, pesquisa e extensão. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, onde desenvolve atividades acadêmicas nas disciplinas Grandes Endemias e Seminários de Pesquisa. Tem vasta experiência na área da medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias. É membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Agora, passaremos à sua própria apresentação. Dr. Rafael, professor Rafael, fique à vontade. Bueno, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar presente aqui para dar a minha contribuição. Fiquei inicialmente feliz ao ver aí o canto, né, das pessoas falando sobre a vida. E tem um poema do Manuel Bandeira que fala sobre a vida é um milagre, né? Cada pássaro com seu voo, com seu canto, seu gorjeio, cada pássaro é um milagre. Só não é um milagre a morte, porque a morte é o fim de todos os milagres. Infelizmente, nós estamos debatendo com isso, a humanidade está se debatendo com isso. O coronavírus colocou a humanidade de joelhos, né, para enfrentá-lo e para refletir também sobre as questões humanas
as questões sociais, as questões desiguais. Existem vários exemplos para serem trabalhados e falados, e como o Roberto, o Fernando Rifes é português, né? Fernando, você é português, né? Sim. Português de Portugal, é verdade? Né? É verdade, é verdade. O teu presidente deu um exemplo importante, por exemplo. Portugal deu um exemplo importante, né, no trato do coronavírus. Portugal Portugal vive muito, por exemplo, do turismo, né? Mas Portugal abdicou de todas as coisas em função da vida, em função das pessoas. E o presidente português deu um exemplo fantástico, ou seja, ele expôs uma aula para os estudantes da rede de ensino de Portugal, né? Mostrando que a transparência é o elemento fundamental, né, para você avançar e combater qualquer coisa. E no coronavírus, a transparência, ou seja, a verdade dos dados, elas são bastante importantes. Então, eu queria fazer esse primeiro comentário para falar um pouco sobre o coronavírus. Esse novo vírus, ele é um vírus novo, resultante aí de uma seleção natural, mas os coronavírus, a existência dele a descoberta deles começa em 1960, né? Quando nós já tínhamos uma microscopia eletrônica, mas ele vem de milhões de anos aí evoluindo. Então, esse é o novo coronavírus, mas nós já conhecemos vários coronavírus. O coronavírus alfa tem 2 tipos de vírus, o coronavírus beta tem mais 2 tipos de vírus, e esse vírus veio como um novo vírus surgido na China, né? E causando uma doença, não se sabe de onde ele veio, se ele surge, por exemplo, geralmente os vírus surgem de animais, e esse vírus surge na China e é imediatamente comunicado à Organização Mundial da Saúde, tá certo? E mostra imediatamente o seu poder de transmissão, porque ele sai do seu continente, invade o continente europeu e rapidamente ele domina o mundo todo. Domina o mundo todo com uma devastação extraordinária. Eu só vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, como essa doença avançou e ela ainda não deixou de avançar. Por isso que nós vamos hoje discutir, dessa discussão, nós vamos ver que cuidados nós vamos ter. Porque, olha o seguinte, no dia 1º de março, o Brasil registrou os primeiros casos autóctones, ou seja, a transmissão no Brasil. Essa doença veio para o Brasil através de viajantes que foram à Itália, trouxeram a doença para o Brasil, e essa doença rapidamente se tornou uma doença comunitária. Então, no dia 1º de março, nós registramos os 3 primeiros casos sem nenhuma morte. No dia 1º de 4, nós já tínhamos, no mês seguinte, nós já tínhamos 6.836 pessoas com 240 mortes. Um aumento significativo. No mês seguinte, no dia 1º de maio, nós já tínhamos 91 mil casos com 6.329 mortes. No mês seguinte, no mês de junho, que nós saímos há pouco, nós estávamos com 524.029 mortes. E ontem nós registramos 1.373 mortes, casos, e com 58.406 mortes. Ou seja, o Brasil é hoje o 2º país no número de casos no mundo e o 2º caso no mundo, né, número de casos, e o 2º lugar no mundo em letalidade, em morte pela doença. Aqui no Maranhão, a doença começou por São Luís, e no dia de hoje, que o Maranhão registrou hoje, no dia de hoje, 78.969 casos, tá certo? 88% dos casos estão disseminados no interior,
nos municípios e em suas comunidades. De maneira que vejam que isso é para mostrar o poder, né, de transmissão desse vírus, e nós precisamos combatê-lo. É claro que a transparência dos dados, né, a organização dos gestores, a organização dos governos, federal, estadual, municipal, com as suas secretarias, eles são importantes, né, no processo da quebra da cadeia epidemiológica da doença. Essa doença ela é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pela fala e pelo contato. Por isso é que as medidas de prevenção visam muito, por exemplo, o contato. É muito falado, por exemplo, o isolamento social, é muito falado a quarentena, é muito falado a lavagem das mãos, é muito falado o uso da máscara, é muito falado o distanciamento. E hoje nós vemos um exemplo no Brasil importantíssimo. Tá certo? Os estados e os municípios, principalmente as capitais dos estados, que tinham uma quantidade que achavam que tinha uma quantidade de vírus controlada, dominada, eles entraram numa situação, né, que todos eles estão voltando atrás nos seus processos. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês verem. Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, no dia 31 de março, eles foram à televisão esclarecer sobre a doença e mostraram que eles tinham poucos casos, estavam despreocupados, e é claro que, por essa razão, eles liberaram, né, fizeram uma liberação. E o que acontece? No dia 29 de 6, depois, né, da flexibilização, o que aconteceu? Eles passaram a ter 5.540 casos e 130 mortes. A mesma coisa aconteceu em Curitiba, a mesma coisa aconteceu em Porto Alegre, e a mesma coisa está acontecendo no mundo inteiro, certo? Então, com essa explanação, eu paro, né, para devolver a palavra ao Fernando para que ele faça, né, a intermediação entre a minha pessoa e as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, para que a gente possa esclarecer, se for o caso, alguma dúvida e avançar em algum outro tipo de conhecimento. Certo. Antes de mais, eu gostaria de fazer referência à participação de algumas lideranças comunitárias e também representantes das organizações, tanto da região do Baixo Parnaíba Maranhense, como da região do Munim, e também de outras regiões, né? Nós temos a presença de lideranças da pastoral afro da Diocese de Brejo, temos dirigentes da FETAEMA, dirigentes sindicais, e também representantes da animação dos cristãos do meio rural, de Morros e Cachoeira Grande. Antes de mais, gostaria de resgatar que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos aplicou nas comunidades acompanhadas na região do Baixo Parnaíba Maranhense um questionário preparado pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, com a finalidade de se obter informações sobre a situação de vulnerabilidades e carências das comunidades do Cerrado frente à pandemia do coronavírus. O questionário foi aplicado durante o mês de maio nos municípios de Tutóia, Buriti, Araioses, Anapurus, Santa Quitéria, Urbano Santos, Duque Bacelar, Chapadinha, Brejo e Mata Roma. Apenas em 3 das comunidades foram registrados casos do Covid-19. 2 casos confirmados numa comunidade do município de Duque Bacelar e outro caso confirmado numa das comunidades que fazem parte do território quilombola Saco das Almas, no município de Brejo. Teríamos também um caso suspeito numa comunidade do município de Urbano Santos. Importante destacar que nessas comunidades, as principais necessidades apontadas foram a falta de informação sobre a doença,
as dificuldades de acesso a alimentos, aos medicamentos e alguns produtos essenciais nesse momento de pandemia, que seria o álcool em gel, o sabão, sabonetes e máscaras. A dificuldade também em se manter o isolamento social e também a preocupação de adoecimento sem ter condições de atendimento médico pela falha de atendimento hospitalar. Por último, foi repassado que ocorreram enormes dificuldades para acessar o auxílio emergencial. Apenas algumas comunidades lidaram melhor com essa situação, mas a distância dessas comunidades, que são da zona rural, mas são do interior, bem distante das sedes, onde concentra as agências da Caixa Econômica ou da Caixa Econômica Federal, a dificuldade da realização do saque e também as dificuldades com a internet, que é muito comum nessas localidades. Problemas com o CPF, ainda a negativa da análise feita pelo aplicativo. Em geral, todas as pessoas tiveram que fazer, nesse período, o deslocamento até a sede do município. E, por incrível que pareça, a comunidade que registrou os casos de contaminação, de infectados, é uma comunidade bem próxima da sede do município, né? Então, gostaria de, primeiramente, já que o senhor colocou que o boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, tivemos 78.969 casos. Já estamos com 2.012 óbitos, mas também 59.100 recuperados. Esses novos casos que estão aparecendo, na Ilha de São Luís tivemos 69, Imperatriz 7, mas nas demais regiões nós temos um aumento considerável, 381 novos casos. E então eu perguntaria para o senhor, né? Como é que o senhor analisa as ações do governo do Estado nessa ação de combate à pandemia? Perfeito. Deixa eu fazer uma apologia aqui daquilo que eu defendo com unhas e dentes. Eu sou um apologista do Sistema Único de Saúde. Ai do Brasil, se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, que é universal, né? Que é igual e propõe a descentralização. Hoje você não tem nenhum município brasileiro que não tenha, por exemplo, uma extensão de saúde, não o necessário, não o suficiente, mas numa quantidade como nós nunca pensamos ter, por exemplo, depois que a Constituição de 88 cria o Sistema Único de Saúde e faz a reforma da saúde. Então, nós podemos dizer que, ai do Brasil, se nós não tivéssemos um sistema de saúde organizado, né, para combater os primeiros momentos dessa epidemia que assola. É claro que os estados eles se organizam de acordo com a quantidade de recursos que ela tem. E veja que o Brasil vem sofrendo um pouco essa situação. Você vê que o governo Temer ele congelou o desenvolvimento brasileiro por 20 anos. Não é isso? O governo Bolsonaro cortou um recurso do SUS de cerca de bilhões. De maneira que, quando nós vemos hoje que surgem doenças paralelas, etc., quer dizer, é porque também, o Estado brasileiro não avançou, né? Não avançou naquilo que devia avançar, que seria levar os benefícios da saúde para todas as comunidades. Eu estou dizendo isso para dizer que o sistema é bom, está aparelhado, mas os governos não têm dado a qualidade
necessária e suficiente. Tanto é que você vê a desigualdade das pessoas quando procura o Sistema Único de Saúde. É preciso saber, sobre a sua pergunta, né, específica, a pergunta que fala sobre o papel do governo do Estado, se o governo do Estado estiver registrando corretamente todos os dados, né? No Brasil, nós não temos um sistema de... Não é no Maranhão, é no Brasil como um todo, nós não temos um sistema de notificação estatística muito bom, que a gente possa dizer, não, está dizendo que nós temos 5 casos e são 5 casos. Isso não acontece. Mas se o Estado estiver fazendo, por exemplo, a lição e mostrando os dados reais, eu acho que o governo tem se empenhado, né, para atuar de maneira conveniente na pandemia, ou seja, a Secretaria de Saúde do Estado assumiu a coordenação, tá certo? E os municípios estão aí organizados, preparados ou não, aí vamos ver depois nas perguntas como é que os municípios estão agindo, né? Já que eles são gestores do sistema, mas existe uma organização. Tanto é que o Estado do Maranhão é um dos 5 estados que tem tido a menor letalidade. A letalidade é a quantidade de mortes pela doença. Por exemplo, o estado de São Paulo, ele chega a ser 5, nós temos 5,8 mortes por 100 habitantes, o Rio de Janeiro tem 8,8 mortes por 100 habitantes, e o Maranhão nós chegamos a ter 2,5 mortes por 1.000 habitantes. Se esses dados estiverem corretos, se eles refletirem a realidade, isso reflete realmente uma ação do governo do Estado e os municípios trabalhando para que contorne o pior dos malefícios dessa doença, que é a morte, que nós não queremos que aconteça com ninguém. Doutor Rafael, no boletim divulgado ontem pela Secretaria, tem um dado muito interessante, que é o número total de ocupação de leitos clínicos exclusivos para a Covid-19 nas demais regiões, né? Nos casos dos leitos de UTI, nós teríamos um total de leitos, 219 leitos, e leitos ocupados, 124. Teríamos, no caso, 95 leitos livres de UTI. No caso de leitos clínicos, nós temos um total de leitos de 618, leitos ocupados 295 e leitos livres 323. Gostaria que o senhor comentasse sobre esses dados, por favor. Esses dados eles são interessantes. Você vê que, por exemplo, o dado anterior para o dado de ontem, o dado de hoje não vai sair, o Maranhão teve 30 óbitos e entraram no sistema 457 pessoas, né? Quando eu falei no início que hoje estão vindo do interior cerca de 81% dos casos, mostrando que a doença está plasmada mais já no interior, né? Se disseminando no interior do estado, e na capital parece que ela diminui um pouco com o lockdown e outras medidas de isolamento social. É claro que aqui em São Luís, houve uma certa flexibilização. Só se flexibiliza quando você tem, por exemplo, o exemplo europeu é muito bom, só flexibilizou quando você tinha uma diminuição de casos permanente durante 3 a 4 semanas. E quando o número de mortes era menor e os leitos estavam desocupados, tá certo? Quer dizer, você tinha um sistema que, se a pessoa adoecesse, agravasse, tinha uma UTI para salvar essa pessoa. Então, esse é o momento da flexibilização.
aqui houve o lockdown e, posteriormente, houve a flexibilização. No Brasil, como um todo, as flexibilizações elas não estão se dando, está havendo uma pressa muito grande em flexibilizar. Por quê? Por causa da pressão, por exemplo, da indústria, da pressão do comércio, da pressão das pessoas, está me entendendo? Então, tudo isso vai em desencontro ao maior dos remédios para o coronavírus, que é uma doença que não tem medicamento. Então, o melhor dos remédios é o distanciamento social, é o isolamento social, é a quarentena, é a vigilância, é a organização dos serviços e é o bom atendimento nos hospitais, por médicos, por enfermeiros, por todo o pessoal do sistema de saúde. Então, esse aqui é o grande remédio. Então, a população está indo em desencontro a uma questão que é o melhor dos remédios, que é a falta de isolamento que tem provocado no Brasil distúrbio de toda a natureza e brigas até na justiça. Tá certo? Então, a população tem que entender que o isolamento social, que o uso de máscara, os cuidados e a lavagem de mão, ela é importante, porque esse é o melhor dos medicamentos. Quando nós não temos medicamentos, quando nós não temos medicamentos e a vacina nem se fala no presente momento. Perfeito? Doutor Rafael, em relação aos casos do Brasil de ontem, nós temos 1.368.195 casos confirmados, né? E mortes confirmadas, 58.314. Esses são os números de ontem. O Antônio, da comunidade de São José, do município de Buriti, pergunta: qual será o motivo que leva o governo federal a esconder certos números, né, em relação à pandemia? Gostaria que o senhor comentasse. Perfeito. Preste bem atenção. A grande arma no começo da pandemia, quem mostrou a grande arma acho que foi a Coreia do Sul, quando ela mostrou o seguinte: nós temos que mostrar tudo para a população, ou seja, temos que ser transparentes. Esse é o primeiro aspecto. Temos que testar, fazer testes para saber quem está doente e quem estiver doente ou estiver infectado para entrar em quarentena. E vamos fazer o isolamento social. Com isso, a Coreia do Sul deu um exemplo e foi um dos primeiros países a sair desse processo. É claro que, por exemplo, no Brasil, nós temos o chamado Sistema Único de Saúde, o SUS. A coordenação nacional é federal, é do governo federal, do Ministério da Saúde. A coordenação estadual é da Secretaria de Saúde. E a coordenação municipal é da Secretaria de Saúde. Então, o governo federal ele é que coordena as ações a nível de Brasil. A nível de Estado, quem coordena as ações é o município. E o governo, a Secretaria de Saúde. E o município ele é o executor, porque é no município que as pessoas vivem. É lá que elas nascem, é lá que elas vivem, lá que elas crescem, é lá que elas morrem, é lá que elas constroem a sua história. A existência, o país, o Brasil, o país, é uma abstração. O Estado é uma abstração. O real é o município. É no município que você tem endereço e é o local. Ninguém que vai para os Estados Unidos e faz uma carta para você, por exemplo, viu, Fernando? Que faz uma carta para você, não bota assim, Fernando Rips, quer dizer, Brasil, endereço Brasil. Nunca chega na tua mão. Ela chega na tua mão porque vê o teu nome, vê o endereço, vê o teu CEP e vê o município. Então, a existência real é o município. Mas o município é o grande abandonado da nação, tá certo? O município é o grande abandonado da nação. Ele é que tem a existência real, ele é o grande abandonado da nação com as suas
comunidades. É claro que não se pode nem falar no governo federal, porque ele se omitiu totalmente, certo? Esse governo se omitiu totalmente de qualquer... Quer dizer, quando as pessoas estavam pedindo exemplos, use a máscara, o governo ia para a rua e não usava. O presidente da República não usava máscara, que é a pessoa que tem que dar o exemplo. O presidente do teu país usava máscara, ia para as comunidades e ia conversava, porque a transparência é o fundamental. Então, nós podemos dizer que o Brasil não teve coordenação. Por que não teve coordenação? O que aconteceu? Os governadores começaram a fazer o que precisava ser feito, uniram a sua inteligência a nível de Estado, dos estados, e começaram a trabalhar. A nível de região, a região Nordeste tem um comitê científico para orientar, mas faltou a organização nacional. Deixa eu só lhe dar um exemplo. No início, quando a pandemia avançou, o que faltou? Faltou máscara, faltou equipamento, faltou respirador, faltou tudo. Nessa ocasião, o governo federal, tomando o seu papel, chamava a indústria de avião, a indústria disso, reunia a indústria, olha, vamos fabricar respiradores, porque isso é necessário. Chamava a indústria que fabrica, que trabalha com panos, né, com fazendas, vamos fazer máscara. Então, o Brasil tinha tomado a posição necessária. Você sabe que para o respirador chegar no Maranhão, quer dizer, o avião teve que sair pela África para não pousar em determinados aeroportos, que as pessoas tomavam aquilo e sequestravam. Então, faltou no Brasil a coordenação nacional. Está aí, nós estamos com o ministro interino, é um militar, ele não sabe, ele não conhece a saúde, está certo? Então, tem que esconder dados, né? Para quê? Mas nas doenças não se escondem dados, porque existe a Organização Mundial de Saúde, existem os municípios, existe a inteligência brasileira, existem as universidades, existem vocês da Sociedade de Direitos Humanos que querem saber dos dados, e se não os dados não vêm, vocês vão buscar. Sem conhecimento dos dados, nós não podemos enfrentar uma pandemia que tem todas essas características. Então, o governo federal se omitiu totalmente e, por isso, os governos estaduais não tiveram condições, né, de somente eles enfrentar isso, principalmente com a falta de recursos. Nós sabemos que o Brasil não tem recursos para atender todas as necessidades de saúde da população. Doutor Rafael, as perguntas estão chegando, né? O doutor Rafael Silva, né, perguntou lá no Facebook quando será o momento adequado para reabrir atividades não essenciais do Maranhão. Eu vou fazer um bloco de perguntas, né, para nós podermos responder, ou o senhor poder responder a todas as perguntas que estão sendo apresentadas, né? A Josi Bueno, ela informa que ela teve o Covid-19, foi confirmado o caso dela, e ela pergunta: correria o risco de ser contagiada novamente? Ok. Só pode para responder? Sim, claro. Só para lhe dar um exemplo, por exemplo, o governo federal foi questionado recentemente pelo Tribunal da União, que ele não, do recurso para a pandemia, ele não liberou 30% dos recursos. Está entendendo? Não liberou 30%, ele liberou 30% dos recursos só, não liberou o restante dos recursos. Então, imagina, numa pandemia, você prende recursos. O momento, a pergunta do Rafael, o momento de flexibilizar. Sim. Olha, aqui houve lockdown. E, com isso, a previsão é que, após o lockdown, tantos dias depois, a curva iria ser flexionada, ou seja, diminuir.
Por que se faz o isolamento social e por que se faz o lockdown, né, que se faz a quarentena? É para você diminuir a curva de doentes, porque se a curva de doentes aumentar, ela sufoca o sistema de saúde. Então, você não tem recurso, por exemplo, para tratar os doentes graves. Então, essa que é a medida fundamental. A flexibilização ela tem que vir, tem várias medidas para flexibilizar. Mas a primeira delas é, primeiro, está caindo o número de doentes. Diminuiu a transmissão, isso a transmissão sustentada durante pelo menos 2 a 3 semanas. Esse é o primeiro aspecto. Então, está diminuindo o número de infectados. Sinal que não está havendo transmissão da doença. Segundo, o número de doentes graves também estacionou, não aumentou o número de doentes graves. O terceiro elemento é que você tem as UTIs com número suficiente de leitos livres para atender as pessoas que estão chegando para ele. Preste bem atenção, se essas 3 medidas elas forem tomadas, juntamente com isso, as medidas internas, né? As medidas externas, com isolamento social, com uso de máscara, com o uso da lavagem das mãos, tá certo? Mesmo com máscara, o falar à distância, a menor distância de 1 metro, de preferência após 1 metro, porque a máscara em si ela não impede a transmissão totalmente, ela diminui a transmissão, e se 2 pessoas estiverem com máscara, falando a uma distância de 1 metro, diminui significativamente. Então, se todos esses elementos forem obedecidos, então o governo pode fazer a flexibilização, ou seja, vamos flexibilizar, ou seja, abrir, mas abrir sucessivamente, setor por setor, tá certo? Isso não ocorreu em nenhum estado brasileiro, não ocorreu em São Luís do Maranhão, não está ocorrendo no município, e esse é um problema, para mim, um problema crucial, certo? Um problema crucial. Faltou a coordenação federal para dizer, olha, nós temos que fazer isso. Ok. A segunda resposta pergunta sobre a moça que teve o coronavírus. Ela teve a doença. Toda doença viral, ela deixa a imunidade, tá certo? Ela deixa a imunidade. Se você depois faz o teste, e o teste é importante fazer, e você tem anticorpos, muito bem. Se você não tem anticorpos, não significa que você não vai ter, certo? Então, a gente considera que a pessoa que teve doente, certo? Após 14 dias, ela está livre para se movimentar. Agora, presta bem atenção, ela está livre para se movimentar, mas de máscara, utilizando as mesmas coisas que a outra. Ela está mais livre porque ela não está propensa a adquirir a doença. Quanto à reinfecção, uma pessoa que pode se reinfectar, não se conhece bem esse dado. Já houve publicações, mas não está provado que houve reinfecções ao ponto de, por exemplo, na China, depois que passou a pandemia, quer dizer, já ocorreram casos, mas nenhum caso de pessoa que teve a doença. Então, para efeito, a pessoa adquire imunidade, certo? Não adquire mais a doença, ele está imunizado, tá bom? Agora, tem que ter os cuidados, tá certo? Por exemplo, meu filho Rafael está com coronavírus, teve coronavírus, se curou, tá certo? Ele fez. Então, eu aconselhei que ele use máscara para falar com as pessoas, porque se ele não usar máscara, a pessoa diz, você não usou máscara? Por quê? Deve usar máscara, tá certo? Então, tenha só cuidado, viu, para a moça aí, mas ela está imunizada.
Dr. Rafael, nós temos visto que muitas pessoas usam máscaras, né? Mas, no caso, quais seriam as máscaras mais adequadas para quem mora na zona rural? Qual seria? Será que todo esse tipo de máscaras ela protege a pessoa e protege as outras pessoas? No caso, gostaria de fazer mais algumas perguntas relacionadas com as máscaras, né? Se é mais recomendável a máscara de cores claras ou de cores escuras? E sobre a lavagem da máscara, é verdade que a mesma máscara só deve ser usada umas 30 vezes, né? Ok. Na questão anterior, existem várias eu dei a minha opinião pessoal, tá certo? De uma pessoa que lida muito com doenças infecciosas, que lida muito com vírus, tá certo? E que é claro que nem toda, por exemplo, a gripe, né? A gripe comum do H1N1 não deixa a imunidade duradoura, tanto é que você tem que vacinar todo ano. Esse vírus vai ter uma vacina e a vacina vai ser todo ano, isso a gente vai ver. Nesse momento não existe, por exemplo, estudos não existem estudos, por exemplo, mas o que se conhece da literatura e o que se conhece da experiência é que a pessoa que adquiriu a doença cria anticorpos e tem defesas. Bom, em relação à máscara. A máscara ela é um elemento fundamental, tá certo? Veja, por exemplo, os países europeus, eles tem várias maneiras de usar máscara e a máscara, por exemplo, se universalizou. É claro que nós não vamos falar em máscaras sofisticadas, né? Porque nem todo mundo pode comprar máscaras sofisticadas. Então, a máscara é a máscara de pano. A máscara de pano deve ser um tecido que não seja um tecido mais ou menos impermeável, um tecido que as pessoas olham. E o ideal é que essa máscara tivesse 3 camadas. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Se a pessoa não puder fazer 3 camadas, faça 2 camadas de um tecido que seja que traga proteção. Não pode ser um tecido um tecido que você pega e vê que é um tecido que tem consistência. A máscara ela deve ser usada, né? Antes de ser usada, ela deve ser lavada as mãos e colocada a máscara e só tirar quando a pessoa chega em casa ou tem necessidade de tirar. Em casa, a máscara deve ser lavada com água e sabão ou água sanitária, né? O bom é lavar com água e sabão, tá certo? Água e sabão. Se possível, secar ao sol, que é uma boa coisa. Se houver condições, depois de passar ferro, mas isso não é obrigatório, tá certo? E aí, se o tecido for um bom tecido, essa máscara ela tem uma durabilidade boa. A máscara ela é usada desse jeito, tá certo? Você tem que lavar as mãos, que depois você tem que ajustar a máscara, tá certo? Tem que ser um bom tecido. Por quê? Porque o bom tecido não deixa passar o ar do lado para o outro. Não deixa o ar passar de um lado para o outro. A gente adquire a doença quando você... Não é porque o vírus fica no ar. O vírus não fica no ar. O vírus sai através do tossir, através das gotículas, dos perdigotos, tá certo? E eles ficam, certo? Eles ficam lá. Então, se você tem uma distância de 1,5 metro de uma pessoa, não há possibilidade de você se contaminar. Por quê? Porque se algum vírus ultrapassa, ele não chega lá. Tá? Deu para entender? Então, essa distância é fundamental. A lavagem deve ser sempre feita quando chegar em casa, colocada no sol, né?
para secar e depois... Quanto ao tempo de 3, são 30 vezes? Não, você que está usando a sua máscara, você vê que se a sua máscara está íntegra, se o tecido não se desfaz, se o tecido é um tecido forte, então você pode levar um pouco mais. Mas 3 meses eu acho que seria ótimo, porque a gente espera que daqui a 3 meses a gente não tenha mais coronavírus, porque a virose ela se extingue, né? Depois que ela pegou uma quantidade de pessoas substancial, né? Que atingiu a população num nível... O vírus não tem mais a quem infectar, contaminar. Então, a doença se esvai, viu? Então, o tecido é bom. Aqui, essa aqui tem 2 camadas, olha. Tem essa primeira camada e essa segunda camada. Se puder fazer com uma terceira camada, seria ótimo, né? E uma máscara que seja confortável, que ela cubra corretamente e não tirá-la, certo? E sempre que estiver na rua e a pessoa tiver sem máscara, peça para a pessoa, use sua máscara. Por quê? Use sua máscara porque você é jovem, mas você tem de casa o seu pai, sua mãe e seu avô. Você pode ter de casa uma pessoa com diabetes, uma pessoa com um problema cardíaco, uma pessoa com um caso com problema pulmonar. Ou ter todo mundo, mas a doença ela dizem que ela é uma doença democrática. Eu não acho que ela seja democrática. Ela é democrática no sentido de que ela pega qualquer um. Tanto é que a doença não chegou no Brasil através de pobres. Ela chegou através dos ricos que viajam para a Itália, foram fazer seus negócios, etc. Então, os ricos é que trouxeram a doença. Se espalhou pelos pobres, e se espalhou por todo mundo, se espalhou. Então, ela, desse ponto de vista dela pegar todo mundo, ela é democrática. Mas, quando ela pega as pessoas, tem problemas. O rico vai para o seu sistema de saúde, que é o seu plano de saúde, e o hospital que pode pagar. O pobre fica no sistema único de saúde, que é um sistema bom, mas atende toda a população, tá certo? Esperando aquela pessoa que tem um problema respiratório, esperando vaga para internação. Então, essa desigualdade, quer dizer, o coronavírus veio escancarar essa desigualdade, né? Provocando esse grande número de mortes. Paro por aqui para ouvir mais comentários. Doutor Rafael, a Rosana Mesquita ela está acompanhando a live na plataforma do Zoom, né? Está na sala com a gente. E ela dá boa tarde e perguntou. Para ela, há mais gente contaminada do que os dados do governo revelam. E ressalta que o governo já está nesse processo de flexibilização. E isso vai, segundo ela, aumentar o risco de contaminação. Tem outro fato também que ela ressalta, que os sintomas são febre, tosse seca, dor de cabeça e nas costas. Mas tem outros sintomas também que não estão sendo apresentados. Eu perguntaria também, os sintomas no Brasil mudaram ou são os mesmos em outras regiões? Outra coisa também, doutor Rafael, qual seria o tratamento adequado para aqueles que já estão infectados e precisam de atendimento hospitalar? Ok. Rosália, você tem toda a razão. É claro que, por exemplo, a Universidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, fez um estudo, né? Num estudo retrospectivo para trás, indo nas populações para saber quem tinha pego a doença ou não tinha pego a doença, fazendo o teste e levantando a sintomatologia das pessoas. Então, ela viu, por exemplo, que o número de pessoas doentes, que adoeceram,
corresponde a 8 a 10 vezes o número real que está sendo apresentado. Porque, preste bem atenção, o teste ele é importantíssimo, não só o teste, o PCR, né? O teste é aquele que mostra o vírus para mostrar a doença, como o outro teste rápido, que é o outro PCR, para mostrar que a pessoa tem infecção. Então, é preciso que dissemine esse teste, tá certo? Para que a gente possa ver a realidade do problema. Então, o que você está dizendo, e eu concordo perfeitamente, é que os dados estão subestimados. Ou seja, por exemplo, São Paulo, por exemplo, o estudo feito lá mostrou que tem 8 vezes mais de pessoas que se infectaram e que adoeceram do que o número real que está definido. Por quê? Por quê? Porque, presta bem atenção, de 100 pessoas que se infectam, ou seja, que recebem o vírus, 80% não desenvolve a doença. Não desenvolve a doença. Se infectaram, mas não desenvolve a doença. Então, essas pessoas, no teste depois, vão apresentar positividade. Dos que adoeceram, uma parte vão ter poucos sintomas, né? Eu falei primeiro nos assintomáticos, que não têm sintoma nenhum, não se apresentam, mas transmitem a doença. Naqueles que têm poucos sintomas e que transmitem mais a doença, e naqueles que têm sintomas maiores, que são sintomas respiratórios, que é uma quantidade menor, né? Que é uma quantidade menor, que vai apresentar a doença em maior gravidade, principalmente se a pessoa tem uma comorbidade, tipo diabetes ou outras questões. O grande tratamento da doença é um sistema de saúde vigilante. Eu fiz aqui uma live para o pessoal que mora em comunidades, e eu digo assim, cada município tem um programa de atenção básica. Essa é uma doença da atenção básica, porque ela não é inicialmente uma doença de hospital, ela é uma doença da atenção básica, ou seja, os primeiros sintomas podem ser febre, pode ser tosse seca, pode ser coriza, pode ser dor abdominal, desconforto. Algumas pessoas não sentem cheiro, outras pessoas não sentem paladar, o gosto da comida. Esses são sintomas. Essas pessoas elas têm que entrar no sistema de saúde e não visitar o sistema de saúde, mas ser rotuladas, no caso das comunidades, pelos agentes comunitários de saúde. E, olha, aqui tem pessoas que apresentaram isso e que passam a ser vigiadas. O primeiro sinal de um processo respiratório, aí sim, vai ao hospital, e o hospital, o médico define se interna ou não interna. Se interna para observar, ou se interna, se a pessoa já está grave, interna numa UTI. Mas o grande remédio é o cuidado médico, de enfermagem, das auxiliares, é do sistema de saúde para observar, para colocar aquela pessoa em observação. Colocado em observação, esse é o primeiro grande mandamento do tratamento, já que a doença não tem medicamento específico, certo? Cloroquina e hidroxicloroquina não tem sentido isso. Eu fui, viu, Fernando? Eu fui talvez o médico que mais usou cloroquina no Maranhão, porque eu trato muito malária, né? E a malária, cloroquina é o melhor medicamento para malária. E os reumatologistas usam muito a hidroxicloroquina, que é o anti-inflamatório. Mas isso se mostrou ineficaz, comprovadamente ineficaz. Infelizmente, o governo brasileiro irresponsável colocou isso dentro do sistema, mas não tem doença, não tem medicamentos. Estão hoje testando o antiviral nos Estados Unidos, mas ainda não foi liberado. Então, o grande tratamento é a máscara, é o isolamento social, é a quarentena. Quando você, numa casa, tem uma pessoa que está com esses sintomas,
essa pessoa entra logo em quarentena. E as outras pessoas se afastam dessa pessoa, né? E o contato que tiver com elas é um contato com máscara, tá certo? Um contato com máscara. Sim, o tratamento, não existe tratamento. O tratamento é quando a pessoa está grave, é o médico chegar, internar e ir para o respiradouro e fazer todos os meios para que a doença não progrida e saia, e os governos aumentarem a capacidade das UTIs com leitos corretos, contratar profissionais, já que essa é uma doença que exige profissional altamente qualificado, não é todo médico que cuida de UTI, é preciso médicos especializados, para que essa doença não avance e continue. Por exemplo, no Maranhão, né? O ideal é que não matasse ninguém, mas, comparativamente aos outros lugares, a nossa letalidade é uma letalidade baixa. Nós não chegamos a ter 3 mortes por 100 pacientes. Ok? Enviaram mais uma pergunta pelo Zoom. Quais seriam as possíveis sequelas para uma pessoa que teve Covid-19? Mas, juntamente a essa pergunta, o senhor comentou sobre o papel do gestor municipal no enfrentamento à pandemia. Gostaria também que o senhor pudesse comentar sobre a importância dos agentes de saúde no combate à Covid-19. Perfeito. Preste atenção, o sistema de saúde brasileiro, tá certo? Apesar de ser um sistema descentralizado, ou seja, descentralizado no sentido de aproximar os recursos às pessoas, essa descentralização para os municípios, tá certo? A grande realidade é que a descentralização se deu muito e ela ficou muito nas sedes. É claro que os municípios, né, eu vejo isso aqui no Maranhão, eu trabalho muito em alguns municípios, vejo Buriticupu, tem uma descentralização, tem postos de saúde nos municípios, nas localidades. Então, essa capilaridade ela é importante. E o agente comunitário de saúde é o elemento de proa, porque ele é a pessoa que visita a família, ele é que está vendo. Então, ele integra, né? Ele integra uma estratégia de saúde da família. É uma equipe, onde tem enfermeiro, tem médico, tem agente comunitário e tem até agente de endemias, no sentido da vigilância. E a vigilância aí é fundamental. Por exemplo, chega uma pessoa de fora. Essa pessoa que chegou de fora, se o município tiver teste, faz teste. Se não tiver, não faz teste. Mede a temperatura e põe a observação. Se chega, por exemplo, de um local, e aí o município tem que estar muito bem estruturado, com um secretário muito competente, com médicos competentes, com enfermeiros, para saber a epidemiologia da doença, a distribuição geográfica da doença no estado, né? Para que quando uma pessoa chegue de ônibus, de onde você veio? Eu vim de tal lugar lá, está vendo pandemia, está temperatura, e essa pessoa fica em observação. Se você recebe, por exemplo, se você recebe na sua comunidade uma pessoa que chegou de São Paulo, essa pessoa sem febre ou não, ele fica 14 dias de quarentena, porque ele vem de um local onde está havendo uma alta transmissão da doença. Então, quem identifica isso no primeiro momento são os vigilantes, e os vigilantes são os agentes comunitários de saúde, no primeiro momento, que repassam para a enfermeira, repassam para a sua equipe, né? Aquelas pessoas que estão rotuladas e aquelas pessoas que merecem maior cuidado. Um agente de saúde tem que saber quantos pacientes diabéticos ele tem. Tem que saber quantos pacientes tem que tem problema cardíaco. Para quê? Porque essas pessoas elas têm que ser mais observadas. Essas pessoas têm que ser mais vigiadas. Essas pessoas têm que ter uma qualidade, né, dentro da sua localidade, para que elas obedeçam, por exemplo, às restrições que são feitas. Então, esse é um grande remédio. São os agentes comunitários de saúde dentro da sua equipe de saúde. Em relação às sequelas neurológicas,
Preste bem atenção, quando nós temos casos, nós temos milhões de casos, né? Temos milhões de casos, temos milhares de casos, as sequelas vão aparecendo. No começo, não se sabia se a pessoa, se o coronavírus, que dá uma doença pulmonar, mas ele ataca, ele pode atacar, ser uma doença sistêmica, atacar rim, atacar coração, atacar cérebro, tá certo? E aí vão aparecendo novidades. Há definições, há relatos de problemas renais, há relatos de problemas cardíacos, há relatos de problemas cerebrais. Mas esses relatos eles têm que ser muito bem eles têm que ser muito bem vistos, certo? Porque, no geral, as viroses elas não deixam sequela, tá certo? As que se conhecem, elas não deixam sequela. Elas podem permanecer no organismo. Deixa eu dar um exemplo. O vírus do sarampo ele pode ficar quiescente no organismo, diminuir a imunidade da pessoa e vir uma outra doença. O herpes, a varicela pode o vírus ficar na terminação nervosa e dar, né, o chamado o herpes zoster lá na frente, tá certo? Que é uma doença que dá na pele e no nervo e é muito dolorosa. Mas, no geral, a doença deixa imunidade. Então, para que diga que uma sequela, ele tem que afastar todas as outras as condições para saber se aquilo foi uma sequela do coronavírus. E nós sabemos que ainda, né, existem várias coisas que estão surgindo, existem as patologias regionais, né? A manifestação clínica de um paciente europeu não é manifestação clínica de um paciente que vive aqui nas Américas, né? Um paciente que vive em cidade não é o mesmo paciente que vive no interior devido à ecologia, né? O sistema geográfico, as mudanças de clima, de temperatura que afetam tudo isso. Mas há relatos, na realidade, que pode causar alguma sequela. Insignificante, mas há relatos. A cura, quando tem a cura é total. E é demorada, mas é total. Ok, Ricardo? Fernando? 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 Fernando, você... Fernando? Sim, doutor. Fernando, eu só vou lhe perguntar uma coisa. Eu estou falando demais? Não, está ótimo. Está todo mundo gostando, porque as perguntas não acabam de chegar. Então, nós temos mais perguntas. A Francisca Machado, ela mora na zona rural e a preocupação dela é que quem já foi infectado ficou curado ou essa pessoa pode ainda ser infectada? Nós já fizemos mais ou menos essa pergunta, mas eu gostaria de... Já fizemos essa pergunta, mas a Francisca Machado pode não ter... Olha, Francisca, o exemplo mais importante vem da China. Certo? A China teve... O coronavírus surgiu lá, eles já em março, abril, já estavam saindo, já estavam liberando, e depois dessa liberação, alguns pacientes adoeceram e eles estão controlando. Nenhum deles foi por reinfecção, tá certo? Então, parte do princípio que a pessoa curada está curada, certo? Se essa cura ela é permanente, a gente não sabe. É como a gripe comum. A gripe comum você não tem que vacinar todo ano. Por quê? Porque ela pode, nessa doença, é um vírus, a gente pode se comportar dessa maneira. Tá bom? Eu acho que respondi, né? Respondi, né? Sim, sim. Tem uma outra pergunta de Soares que ela comenta dessa forma. Ouve muitas pessoas falarem em remédios caseiros.
essa medicina alternativa também foi muito usada na China, no combate aos sintomas, né? Qual é a sua opinião sobre a utilização da medicina alternativa para... Deixa eu dizer uma coisa. Uma vez eu estava em Buriticupu, eu faço muita pesquisa lá em Buriticupu, trabalhando com malária, com hanseníase, etc. E eu fui para Buriticupu numa época que estava havendo a colonização agrícola. Os primeiros colonos chegaram para povoar uma área que era uma área de mata. E aí, o que acontece? Havia uma disseminação de que a criança com diarreia tinha que tomava nessa ocasião era Tetrex. E Tetrex, que é uma tetraciclina, não se dá para pessoas com menos de 9 anos, porque ela dá problema dentário na criança. Aí a criança chegava às vezes com a desidratação, chegava com diarreia. E assim que eu cheguei lá, eu atendia muito essas pessoas. O que você está dando para essa criança? Eu estou dando Tetrex e estou dando chá de olho de goiaba, de goiabeira. Eu dizia para ela, olha, a senhora afasta, não dá mais Tetrex, por causa do que eu já falei, e a senhora dê o chá do olho da goiabeira, mas não dê só o chá. É claro que o chá do olho da goiabeira não iria ter problema nenhum, mas como ele ia tomar líquido, ia hidratar. E aí ele ia tomar água também, hidratava. Não se conhece, preste bem atenção, não se conhece nada, nenhuma medicação que haja no vírus. Não tem, certo? Não tem nenhuma medicação. A única medicação para o vírus é a vacina. É claro, se você tem uma pessoa que está com uma moleza muito grande no corpo e ela toma um chá de quebra-pedra e se sente bem, não vai fazer mal para ela, tá certo? Até onde a gente saiba, porque ela está se hidratando. Não se conhece nada, né? A gente sempre aconselha, pelo menos, não utilize nenhum tipo de medicamento. Por quê? Porque você não sabe como isso vai. Mas um chá de quebra-pedra, um chá disto, um chá de boldo, um chá daquilo, isso não tem significado, né? Pode ser usado, mas sempre, né, acompanhado de bastante líquido. Essa doença, ela exige, se você disser, eu fujo um pouquinho para dizer que já disse qual é o grande tratamento, é o isolamento, é LP das mãos, etc. Mas eu posso dizer que também o grande tratamento dessa doença é repouso e tomar bastante líquido. Como é uma doença que afeta as células do pulmão, ela inflama as células do pulmão. Inflamando as células do pulmão, isso vai a um nível tal que não há mais troca de oxigênio. Quando não há mais troca de oxigênio, a pessoa fica com falta de ar. Então, a hidratação é muito benéfica para as doenças pulmonares. Então, uma das coisas que eu recomendo, olha, faça repouso e se isole e tome bastante líquido. Repouso, água comum ou qualquer tipo de água. Doutor Rafael, o Renato, de Justiça nos Trilhos, ele formula... Quem é ele? Renato. Renato. Ele apresenta assim a sua pergunta. Existe um desenho político, inconfesso, deste governo e de parte da sociedade de eliminação dos pobres, dos descartáveis, dos que ocupam territórios que interessam ao agronegócio e a outros grandes empreendimentos extrativos. É um verdadeiro extermínio que a pandemia estaria produzindo naturalmente. Não seria por isso que se tem uma política tão falida de combate ao coronavírus em nosso país? Olha, existem várias questões em torno disso. A pandemia veio colocar em pauta uma situação desigual.
nós moramos num estado pobre, tá certo? Com um índice de desenvolvimento humano baixo, tá certo? Com N dificuldades de sobrevivência. E, nesse mesmo estado, existe uma categoria que é muito poderosa de recursos financeiros. Então, isso gera, né, gera desigualdade. A desigualdade é pouca gente ter muito recurso e muita gente não ter nenhum recurso. Isso é o escopo da desigualdade. O estado do Maranhão é um dos estados mais desiguais do mundo, do Brasil. Tá certo? Então, para mostrar esse nível. Então, o que acontece? Acontece que, nesse momento, a pandemia expôs uma série de questões. Quer dizer, onde é que você já imaginou que o Brasil, por exemplo, tivesse 60 milhões de pessoas que não têm condições de sobrevivência? Ela veio expor. Foram 60 milhões de pessoas que pediram auxílio de R$600, certo? Uma quantidade muito grande não conseguiu receber, tá certo? Não conseguiu receber. Num país que o salário mínimo é R$1.045. A pandemia trouxe uma situação que nós achamos que é importante. Ela trouxe essa noção de que as pessoas precisam ter uma renda mínima para sobreviver. Ninguém pode viver sem ter uma renda mínima, ninguém pode ganhar, ninguém pode deixar de ganhar aquilo que tem para a sua sobrevivência. O mundo está adotando essa medida. E hoje existe mais ou menos cerca de 110 a 120 países que já trabalham o problema da renda mínima. Tá certo? Da renda mínima, ou seja, se você vive, não ganha R$500, o governo completa isso para você ter uma renda mínima para sobrevivência. Além de lhe dar condições de educar, serviços públicos de qualidade, para que você tenha escola, tenha saúde e tenha garantia de sobrevivência. Expôs outras questões. Quer dizer, viu? Então, expôs outras questões. Quais foram outras questões? A indústria farmacêutica, quer dizer, algumas querendo ajudar e outras querendo ganhar. Então, é preciso que os governos olhem isso para que a doença não seja também explorada. Essa vacina promissora que está aí, a vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, que está sendo já testada no Brasil e em outros países, que o Brasil tem, a Organização Mundial de Saúde já propôs, né? Já propôs, até por uma proposta europeia do governo francês, do governo Macron, né? E do governo da Alemanha, que essa vacina ela seja produzida, mas que ela seja uma vacina produzida com recursos para ser distribuída para toda a população do mundo inteiro. Porque o africano não vai poder pagar, certo? O africano não vai poder pagar uma vacina dessa. Mas o mundo está se organizando para isso. Ou seja, a pandemia também trouxe esse nível de solidariedade, certo? Essa humanização. É claro que, por exemplo, não existe... para mim, por exemplo, não existe, Renato, o pobre, né? Existe a pobreza, mas o pobre não é uma pessoa inútil. O inútil são os governos que não sabem pegar o pobre e a pobreza e dar condições para ela sobreviver. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma cidade inglesa. Uma cidade inglesa... O Renato, Fernando? Sim. Ô, Fernando, eu ia dar um exemplo, mas dá para dar esse exemplo ainda? Claro, claro. Uma cidade inglesa. Um grupo da universidade chegou e rotulou todas as pessoas que não tinham casa, não tinham lar, viviam na rua. Eles pegaram
e viram o seguinte, rotularam todas essas pessoas e viram quanto é que o governo gastava por ano com essas pessoas na rua, com doença, com assistência social, com assistência social. E propuseram ao governo que essas pessoas tivessem casa, que o governo desse casa para essas pessoas e desse um salário, né, durante algum tempo, e depois iria se verificar o que aconteceu. Então, isso foi feito. Retiraram as pessoas da rua, aquelas pessoas pobres, ditas inúteis, né, para as pessoas, divisão mais atrasada, e essas pessoas foram morar nas casas e receberam um salário do governo. Olha o que aconteceu. 80% delas reconstituíram sua vida, voltaram para os seus lares antigos. Tá certo? Voltaram para os seus lares antigos. Uma parte significativa delas entrou na escola, né? entrou na escola. Uma parte entrou em universidade, e uma parte muito pequena não aceitou, ficou. O resultado disso é que eles provaram que os 16.500 libras que eles gastavam por ano com essas pessoas, pagando salário, pagando tudo, isso se reduziu para 8.500. Essa ideia foi levada para os Estados Unidos. E o governo Nixon quis implantar isso. Os Estados Unidos, que é um país capitalista, quis implantar isso numa região lá, né, de pobreza americana. Não conseguiu. Quer dizer, então, a ideia da renda mínima, a ideia de universalizar a atenção, a ideia da economia não só ver números, né, mas ver pessoas, eu acho que a coronavírus as pessoas. Eu não concordo muito com a ideia de que haja um interesse na morte dos pobres. É claro que diretamente, quer dizer, se você disser indiretamente, tudo bem, isso pode acontecer. Porque a hora que nós recuperarmos o pobre, nós vamos recuperar a grandeza da nação, porque o pobre não é pobre porque ele queira, ele é pobre por causa da desigualdade. Deu para entender, meu amigo? Então, um grande abraço, tá certo? E eu continuo à disposição. Doutor Rafael, recebemos mais perguntas. Essas perguntas foram mandadas pelo Facebook. A França Silva, ela fala que com a abertura dos bares, né, e a diminuição de fiscalização que tínhamos antes e agora não temos, há mais probabilidades de contágio, né? Se fala de distanciamento, mas esse distanciamento, segundo ela, não está ocorrendo. Mas, sim, com a realização de festas, a aglomeração de pessoas, o fluxo de pessoas também aumentou. E, assim, ela acha que isso aí não consegue controlar o vírus, né? Com essas situações, né, de mais aglomeração, de falta de fiscalização, da abertura de bares, da abertura de restaurantes. E a outra pergunta é da Elinalva, de Oiteiro. Ela pergunta: é correto reiniciar os trabalhos e as aulas nesse momento de tanta insegurança, já que no interior do estado os casos estão aumentando? Perfeito. Sobre a abertura dos bares, ou qualquer tipo de abertura, eu faço das suas palavras as minhas. Está correto isso, claro. Você sabe o que aconteceu ontem? Em Mato Grosso do Sul, né? Em Mato Grosso do Sul, e em Mato Grosso, que era um estado que vinha numa situação mais ou menos
com uma sobrevivência, com uma infecção diminuída, explodiu de uma maneira violenta. E ontem eu vi, por exemplo, uma denúncia de uma festa que eles fizeram. Inclusive, tinha pessoas do sistema de saúde que trabalham todo dia em hospitais lá sem máscara. Aí você pergunta, o que faz essas pessoas terem assim? Uma pessoa que vai no bar, ele não poderia deixar de ir por algum tempo? Poderia deixar. É claro que, por exemplo, as questões sociais elas são muito candentes. É claro que eu estou olhando para a pessoa do bar da minha esquina que está fechando, não tem condições de sobreviver. Aí é que vem o governo. Aí é que vem o governo com um aporte de recursos para fazer com que essas pessoas sobrevivam durante um tempo. E existe recursos para isso. Está entendendo? Existe recurso para isso. Existe distribuição de recursos para isso. Então, é falta de governo, por exemplo, de ter uma visão social do país, né? E essa visão social do país se estende aos estados, aos municípios, etc., e vem às lideranças. E as lideranças elas são importantes. Elas são importantes quando elas são acreditadas, quando as pessoas olham nos olhos e veem que a pessoa é sincera, diz palavras corretas, é transparente. Eu dou exemplo do governo português. Eu dei exemplo até do governo inglês. Por exemplo, o premier inglês, ele queria que as escolas ficassem abertas. A ideia dele era o seguinte: queria que todo mundo se contaminasse, porque aí viria a imunidade de rebanho. É claro que se todo mundo se contamina e todo mundo cria resistência, o vírus não contamina mais as outras pessoas. Então, não tem mais a quem infectar. Ou seja, invade o teu organismo, mas o seu organismo rejeita. A gente chama isso de imunidade de rebanho. Mas, olha, assim que as universidades se reuniram, disseram para ele que ele estava totalmente errado, no dia seguinte ele foi para a televisão e disse assim: eu estou errado. E a Inglaterra... E esse erro dele fez com que a Inglaterra continue sendo o terceiro país em morte, né? Mas ele se refez disso. E depois trabalhou corretamente. Então, é claro que a abertura de supermercado, abertura disso, abertura daquilo, porque as pessoas não têm a disciplina necessária. E não é só o brasileiro, não. Você está vendo isso na Europa. Os Estados Unidos, por exemplo, eles liberaram... Os Estados Unidos têm 50 países. Quer dizer, 23 países liberaram, 23 estados liberaram. Estão voltando tudo, né? Flexibilizaram e agora estão voltando tudo, né? A estaca zero. Por quê? Porque voltou a recontaminação. Então, é preciso que os governos tenham paciência. O político tem muita dificuldade de trabalhar muito com a verdade. Assim, eu não vou fazer isso. Ele é muito sujeito a pressões, pressão dos seus eleitores, pressão da indústria, pressão do comércio, etc. É por isso que faltou do governo federal a coordenação para dizer: olha, nós vamos sair assim, assado. Se houvesse uma coordenação, cada estado não estava palmilhando, né, o seu caminho. Você vê que há uma tendência de ida e volta, como experimentando se dá certo. Por quê? Falta uma coordenação. Se houvesse uma coordenação nacional que dissesse: olha, nós vamos fazer isso aqui durante tanto tempo. É claro que ele ia ter responsabilidade para as pessoas ficarem em casa tanto tempo, tem que ter recurso para isso. Tem recurso para isso. Está entendendo? Faltou essa coordenação, então nós estamos sendo o novo epicentro da doença. Os Estados Unidos foi o primeiro, agora nós estamos sendo o epicentro da doença, por causa dessas questões. O reinício das aulas, não há condições de reiniciar a aula, tá certo? Não é o início, é preciso primeiro, é preciso que houvesse uma testagem muito grande, que não existem esses testes em número suficiente para dizer que nós estamos numa calmaria. Tá? A doença não tem mais infectados, ou tem pouco infectados,
as UTIs estão... as pessoas estão seguindo as regras, etc. De maneira que houve até uma live aqui envolvida do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual, do Fórum, minha mulher até participa disso, em que um epidemiologista aqui da nossa universidade, quer dizer, numa discussão, numa participação com o secretário, o subsecretário e ele, em maio, desaconselhou, e eu desaconselho, que as escolas voltem, a não ser quando tiver tudo estabilizado. A perda de um ano, ela pode ser recuperada, principalmente para os jovens que podem recuperar isso com grande facilidade. Dr. Rafael, e a todos que estão na sala, nós estamos já com a hora um pouquinho avançada. Nós vamos encerrar agora para as perguntas, né? Mas ainda temos mais 2 perguntas que já tinham sido feitas, né? Mas agora, neste momento, a gente encerraria para mais perguntas e depois a gente gostaria de ouvir do senhor umas considerações finais a respeito do assunto, né? Hugo Henrique, ele diz: quero falar um pouco a respeito de que muitos profissionais de saúde de Santa Quitéria que falam sobre o aumento de contaminação na zona rural e que a saúde na zona rural está muito falha. No Quilombo, ele lembra que no Quilombo Canabrava, por exemplo, muitas pessoas não têm condições de irem até a sede do município nesse momento da pandemia. Então, a dificuldade que quem mora na zona rural tem para ser assistido pelo Sistema Único de Saúde. E a outra pergunta seria assim: quem mais se infecta atualmente hoje? Atualmente, né? Quem corre mais riscos hoje? E, no caso, a população negra faria parte do grupo de vulneráveis? Sim. Sobre a zona rural, é claro que o Sistema de Saúde, quando se implantou, o foco central era a descentralização. Já falei um pouco sobre isso. A descentralização, ou seja, no sentido de que os recursos se aproximassem das pessoas que precisam. Isso ainda não aconteceu. Está acontecendo gradativamente. Eu vejo, por exemplo, que os municípios têm estendido a sua rede, né, de postos de saúde para as localidades, e nessas localidades as pessoas já são tratadas do seu diabetes, recebe o medicamento, se tem tuberculose, recebe o medicamento, se tem herniceniase, recebe o medicamento, se tem hipertensão arterial, recebe medicamento. Quer dizer, há uma descentralização, mas uma descentralização que não chegou a um nível desejável. Então, as populações das localidades mais distantes, elas sofrem realmente dessa dificuldade por causa da distância, porque não existe, por exemplo, ainda quantidade de estratégia de programa de saúde da família que atenda, né, a um nível maior. E, por exemplo, você vê a concentração dos profissionais nos grandes centros. A concentração O Brasil tem 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Isso é até razoável. Mas, geralmente, os médicos, os enfermeiros, se concentram nos grandes centros e ficam, né, os municípios e ficam as localidades desamparadas desse trabalho. Eu acho que o coronavírus vai mostrar, tá certo? Essa deficiência, essa desigualdade, de maneira que os municípios vão ter que se rearranjar, né, o seu sistema de saúde para promover essa aproximação. Não é possível, por exemplo, que uma senhora, para vacinar a sua criança, tenha que andar, tenha que pegar um ônibus e vacinar. Então, que o recurso esteja próximo das pessoas. Isso já está acontecendo, mas não a um nível
a um nível satisfatório. Quem mais se infecta? É claro que quem mais se infecta são aquelas pessoas que estão mais em contato umas com as outras, de maneira que a população que mais se infecta é a população que está mais em contato umas com as outras, tá certo? É claro que as populações as que estão mais em contato, agora essas pessoas desenvolvem, por exemplo, fazem essa doença sintomática, com poucos sintomas, etc. E a doença vai, né, ter um risco maior naquelas pessoas mais idosas, acima de 60 anos, principalmente acima de 70 anos, e que têm comorbidades, tipo diabetes, problemas de pulmão, problemas do coração, etc. E de outras. Então, este é o grupo de risco maior. É claro que você falou no grupo de risco, por exemplo, nos Estados Unidos, que a estatística brasileira nós não conhecemos, mas a estatística americana, ela mostra que o número de mortes na população negra é 3 vezes maior do que na população de brancos. Lá o Sistema Único de Saúde não é público, é todo ele pago. De maneira que aí já vem, como a população também é mais pobre, então há mais dificuldade de buscar recursos. Os índios, a população indígena, ela é vulnerável, porque a imunidade dela ela não convive muito com o branco. Ela convive de ir lá na cidade, chegar lá e comprar suas coisas, mas a convivência, né, não é uma convivência assim, muito orgânica, né, muito grande. Então, essas pessoas são mais vulneráveis, ou de maior risco. As pessoas os alcoólatras, os que bebem, esses são principalmente porque eles têm problemas hepáticos de certa gravidade, ou vão, dependendo, vão aprofundar para isso, e geralmente os medicamentos são todos metabolizados no fígado, tá certo? E eles têm isso. As pessoas, os fumantes, né, que já têm problemas respiratórios, porque tem muita nicotina impregnada nas células pulmonares, a respiração se dá com pouca intensidade, essas pessoas são também pessoas de risco, tá certo? Mas do ponto de vista de adoecer, o grande risco está nas pessoas com mais de 60 anos de idade e portadores de comorbidades, né? E é claro que nós... eu não entendi, minha filha escreveu um negócio aqui. Eu não entendi muito bem, ela queria dar uma... pergunta dela. Não, mas a pergunta dela eu já respondi. Já tentei responder a pergunta. E é claro que, por exemplo, olha, há mortes em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias existe morte. Agora, a grande mortalidade é nas pessoas acima de 60 anos e naquelas pessoas que têm comorbidades. Ok. Doutor Rafael, o senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Algo que poderia complementar, algo que poderia alertar as pessoas que nos estão acompanhando? Tem um inglês chamado Thomas Piketty, escreveu um livro chamado Capital do Século XXI. Capital do Século XXI, no século em que nós estamos. Nós ultrapassamos uma fase, o século XX não foi um século muito promissor. Nós tivemos 2 guerras mundiais, tivemos 3 pandemias, a pandemia da H1N1, nós tivemos a pandemia da H2N2, nós tivemos o SARS, que é hoje o Covid-1, nós estamos no Covid-2, tivemos 2 pandemias, mas nós tivemos descobertas fenomenais. Na década de 50, é que o homem foi se descobrir que o homem
foi descoberto o genoma humano, tá certo? O genoma humano, o ácido, aquele que faz parte da transmissão da vida. Então, na década de 50. Na década de 40, começaram a descoberta dos antibióticos que continuam salvando milhares de vidas. E culminou com o avanço das vacinas. Então, nós tivemos avanços, né, do ponto de vista humano e atrasos em função de problemas humanitários. A grande conquista, e aí mais cresceu a desigualdade. Cresceu a desigualdade. É impossível que o continente africano continue dessa maneira, certo? Um continente pobre, devassado pelas doenças. 90% dos casos de AIDS estão na África, 90% dos casos de malária estão na África. Quer dizer, uma população, quer dizer, o berço da humanidade, né? Enquanto não se recuperar a África, não se recupera o mundo. Então, são essas. Então, o século XX foi um século muito desigual, né? E essa desigualdade cresceu a todo tempo. Então, o Piketty, ele no livro dele, ele diz uma coisa assim: esta crise ilustra tanta violência da desigualdade, ainda não tinha aparecido, né? Ainda não tinha aparecido a pandemia do coronavírus que escancarou a desigualdade. Não tinha aparecido, desde o livro anterior. Então, ele diz assim: esta crise ilustra tanta violência da desigualdade quanto a necessidade de um sistema econômico diferente. Então, o mundo não pode ser governado pelo sistema econômico, ele tem que ser governado pelo sistema político e pelo sistema social. Então, se a desigualdade diminuir, se houver mais humanidade, nós vamos sair dessa situação encalacrosa que existe, e me parece que o coronavírus veio acender uma luz, né? Agradeço a vocês terem me convidado, viu? Todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nos ouvindo e tendo interesse, né? Que sejam multiplicadores do grande remédio que é o isolamento social, e que apenas fazer um conselho. Vocês estão me vendo, e estão vendo que eu tenho os cabelos brancos que já foram negros. Vocês estão vendo algumas rugas, né, que são marcas do tempo, não é verdade? E não estão vendo os meus olhos que olhavam com esperança. Eu continuo olhando o mundo com esperança. Para dizer que coronavírus não é doença dos velhos, é doença que agrava nos idosos, mas ela atinge toda a população, Um grande abraço, viu? E estou à disposição de vocês quando precisarem. Um grande abraço a todos. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos e todas que estão na sala, todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e que nós gostaríamos até de abrir os microfones e também as câmeras para a gente se saudar, mesmo à distância. Mas, antes de encerrar, gostaria de lembrar o que nós devemos evitar neste período. Lugares com muitas pessoas juntas, lugares em que as pessoas estejam próximas umas das outras, o contato físico, evite toques, abraços e apertos de mão. Não saia da sua comunidade sem necessidade. Também não circule dentro da sua comunidade sem necessidade, só quando for necessário. As lideranças não devem aceitar a entrada de pessoas nas comunidades, mesmo sendo de confiança ou parceiros. Isso é muito importante, porque essas pessoas podem estar com o vírus e ainda não terem apresentado sintomas. Então, mais uma vez, Dr. Rafael, a Sociedade Maranhense de Direitos
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos agradece a sua disponibilidade em estar com a gente neste momento, agora no Café com Direitos Humanos, para prestar todas essas informações, todos esses esclarecimentos e todas essas orientações sobre a melhor forma das nossas comunidades rurais enfrentarem o novo coronavírus Covid-19. Muito obrigado. Fernando. Sim, professor. Sim, rapaz, essas últimas palavras suas era tudo que eu queria dizer. Eu reforço, viu? Um grande abraço. Grande abraço. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas mais uma vez. Se quiserem abrir as suas câmeras, se quiserem abrir os seus microfones para dar um tchau, fiquem à vontade. Já estou vendo Edilani, Marcos, são da casa. A DC também esteve no apoio total da transmissão. E a Alicia também, que nos ajudou com as perguntas que eram colocadas tanto no chat, como também nos comentários do Facebook. A todos eles, o nosso muito obrigado. Tchau. Tchau, doutor Rafael, mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Então, um grande abraço. Tchau, um grande abraço. Que valem viver com respeito, oportunidades para todos iguais. Vamos fazer valer nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Vamos fazer valer nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem, todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Negros, mulheres, índios, quilombolas e as comunidades tradicionais, todos merecem direito à vida. Na diversidade também somos todos iguais. Todos merecem direito à vida. Na diversidade também somos todos iguais. Todas as vidas valem mais. Todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais. Todas as vidas valem. Que lutam por dignidade, jovens matáveis querendo viver. Vamos parar com essas mortes agora. Ser pobre não pode ser sentença para morrer. Vamos parar com essas mortes agora. Ser pobre não pode ser sentença para morrer. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem, todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Tempo sombrio sobre a nossa terra, onde a justiça obedece o patrão.
Todos unidos pra vencer a guerra. A mudança que nós queremos tá em nossas mãos. Todos unidos pra vencer a guerra. A mudança que nós queremos tá em nossas mãos. Todas as vidas valem mais. Todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais. Todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais. Todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais. Todas as vidas valem. Todas as vidas. Todas as vidas. Todas as vidas. Todas as vidas.